Muito bem, bom dia. As crianças estão saindo para o culto que tem na linguagem delas. Hoje o pastor Neil não está, ele está lá no velório do pastor Valdomiro, então ele pediu que eu pregasse hoje de manhã para que ele pudesse estar lá, né? Então ele está lá, representando a igreja lá. Os irmãos que quiserem o sepultamento, será do nosso lado aqui, cemitério Parque dos Girassóis, às 13 horas, como eu coloquei no grupo de membros, tá bom? Você aí pode conferir essas coisas, tá certo? Ontem foi o nosso dia da família, né? O segundo dia de encontro de família, foi muito bom, graças a Deus, aprendemos algumas coisas lá juntos, né? Na comunhão, até a divertir juntos, foi muito bom, muita conversa. Mas vamos lá, nós estamos estudando Gênesis capítulo 3. Semana passada não estive, mas eu sei que não foi o pastor Neil que pregou, foi o irmão Will. Eu estava pregando a esta hora lá em Lupércio, lá com o pastor Fabiano. Estava pregando lá no domingo passado. Vamos lá, irmãos. O pastor Neil, e eu estava aqui, né? Ele terminou aqui no capítulo 3, verso 19. Quando está terminando aqui as sentenças que Deus deu a Adão, Eva e a serpente por causa da desobediência que a serpente levou a pegar. Eu vou ler desde o verso, nós vamos estudar a partir do verso 20, mas vamos fazer o seguinte, deixa eu ver aqui a partir do verso 9, para nós pegarmos o contexto do que eu quero falar hoje. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizesse isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais do que toda fera, mais do que todos os animais do campo, e sob o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. A partir do verso 20 é que vamos estudar hoje. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Agora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para o livrar da terra, para lavrar. Vou ler o 23 de novo, hein? E o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Até aqui. Nós vamos orar aí, olha, eu vou pedir que dê o microfone para o irmão Gabriel Bueno, que ele está aqui, ó, já. Ora, por favor, irmão, nós vamos começar a mensagem.
Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos como igreja. Pedimos pela mensagem que o Senhor possa direcionar o pastor e que a sua palavra possa penetrar os nossos corações, nos transformando e nos ajudando a ser cristãos verdadeiros. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado. Muito bem. Vamos lá, começando no versículo 20. Nós temos aqui uma primeira ou alteração de nome. Olha que interessante. Quando você vai comigo em Gênesis capítulo 3, no verso... Espera aí, deixa eu voltar. Deixa eu voltar aqui, olha. Onde está? 2. Sabe que eu anotei o coisa e depois eu acabei apagando? Quando Deus coloca a mulher, quer ver? Olha, capítulo 2, verso 23. E disse a Adão, depois que Deus formou a mulher, eu vou ler o 22, perdão. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, e será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Vamos lá. O primeiro nome era mulher. Irmãos, é que na nossa língua não dá certo, mas homem e mulher, quando você vai pegar na linguagem lá no hebraico, ele muda uma letra, é como se fosse o homem e a woman. Sabe, e o pessoal que entende inglês vai entender o woman e o man, que só muda o W-O antes, que você entende inglês. E você que não, olha, é como se falasse feminino, a cadeira e o cadeiro. Entendeu? Era assim que ele chamou. Então, o que ele falou? Bom, essa é ossos dos meus ossos, é a minha versão feminina. Isso é que na nossa língua dá homem e mulher. Tá bom? Mas a Nádia que está aí, como... inglês, você muda uma letra, vira mulher, muda 2 letras, não é? Então, é desse jeito aí que é homem e mulher. Só que aqui, a gente vai ver que ele mudou no verso 20. E chamou Adão, ou do capítulo 3, tá? Perdão, só fui lá no 2, agora eu vou voltar para o 3, tá? Então, vamos lá, E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Ele mudou o nome dela. E por quê? Irmãos, Eva, ela quer dizer vida, ou surgindo a vida, ou produzindo vida. Esta é a ideia, tá bom? Pode ser tanto substantivo, como um particípio, né? Como é que diz aqui? Produtor de vida. E vamos começar a pensar nessa parte, olha, vou brincar aqui, hein? Filosófica de Adão. Ele entende a mudança que houve. Irmãos, nós não somos mais inteligentes do que o pessoal do passado. Nós não somos, não. Quando você pensa que é do nada, o homem viu lá uma maçã caindo e falou, tem alguma coisa aqui? Vamos pensar em Newton aí, né? Os matemáticos aí de plantão, os professores aí. Tem até os de história aí, né? Quando a gente não sabe se é lenda, mas a história é que ele viu a maçã caindo. E o que se pensava? Pensava, bom, tem alguma coisa lá em cima que empurra. Ele, não, tem alguma coisa embaixo que puxa. Ele é que foi inteligente. Por isso que nós temos os satélites hoje. Se não tivesse descoberto isso, ele falou, não pode pôr nada lá em cima que vai empurrar para baixo. Ele, não, é aqui embaixo, e daí eu controlo. Olha a inteligência deles. Estou falando isso para você entender que Adão era extremamente inteligente. Na hora da sentença, ele entende palavra por palavra. E aí ele fala, não, essa não é a minha versão. Esta é a vida. Mulheres, vocês são as produtoras de vida. E aí, vamos pensar bem. Não pode fazer o aborto. Porque você é produtora de vida. Não é o seu corpo, suas regras, é o corpo do feto lá. Produtora de vida. Isso é que Adão muda para isso. E o que acontece? Vamos pensar na filosofia de Adão, no pensamento profundo dele. Por causa dele, ele que tinha ouvido a sentença, lembra? Se você comer do fruto, você vai morrer. A sentença de Adão era a morte.
Mas o que Deus fala para Eva? Olha, a tua semente vai esmagar a semente de Satanás. Ele fala, é dela que vai vir a vida. É dela que vai vir a redenção. Olha onde ele foi. Mudou o nome, irmãos. Primeira coisa, essa daqui dá vida. A semente, irmãos, é isso que ficou gravado, é isso que importava. A restauração de todo o pecado de Adão viria através de uma mulher e não de um homem. Foi bem profundo que ele afasta. Ele afasta do olhar da morte. E eu gostei de Adão aqui, hein, Adão? Joia, hein? Ele é otimista. Vou esquecer a morte, vou pensar na vida. Oh, morte não. Ele foca na mulher. Não, filha, você vai salvar a gente. Eu vou brincar, hein? Eu vou brincar. Não, se a semente vem, vou brincar. Mariana, você vai ser a Eva. Se a Mariana é a Eva, eu falo, olha, eu vou pegar. Não, eu pego. Você não pode morrer, filha. Não, mas olha, eu vou pegar a fruta. Eu subo. Não, não sobe, não. Não, mas tem um bichinho ali. Não, não, deixa que eu vou matar. Eu mato a barata. Vai lá que seja uma barata venenosa. Mistura de escorpião com cobra. Eu não quero saber. Por quê? Porque, irmãos, agora tinha que proteger, porque dela viria a esperança. Dela viria a esperança. Adão, ela entende isso. E aquilo, irmãos, ele sabe, a partir daí, ele começa a entender. Dá uma olhada como ele entende. Eu vou chegar mais para frente na outra, mas olha como ele entende a coisa. Ele fala, é dessa mulher que vem. E dela vai vir. Ele não sabia como, mas a partir daí, a partir dessa semente, ele começa a crer em Cristo. Não sabia o que era, assim como os profetas do Antigo Testamento não sabiam, mas era a semente que esperava. Eu já falei, da última vez que eu preguei aqui, sobre isso, né? Por isso que o judeu ortodoxo acredita que judeu é filho de uma judia, tem que ter mãe judia e não pai judeu. Pai judeu significa nada, tem que ser mãe judia, porque a semente vem dela. Olha como é a história, hein? Então, vai ali, a mãe judia, e vamos lá, eles percebem isso. Vamos voltar aqui para você ver mais a intenção dele, mais ainda. Capítulo 3, verso 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e o vestiu. Bom, como é que Deus fez? Não sei, irmãos. Como é que ele matou um animal? Não sei se foi ele, se ele mandou os anjos. Não sei. Eu só sei que um animal morreu para dar aquela pele. Vocês se lembram? Já não vou voltar, porque além de já ter pregado sobre isso, nós aqui no estudo de manhã, que estamos estudando Gênesis versículo por versículo, é notório, né, que quando Adão e Eva pecam, eles fazem túnicas de folhas, né, de figueiras, né? Eu até já brinquei com os irmãos aqui, que foi o primeiro desfile de moda que teve e foi recusado, né? Os jurados recusaram. Ah, olha que bonito meu vestido de folha de figueira. Ele falou, não serve, tá? Joga fora. Sabe aqueles Masterchef que falam, isso aqui é horrível, eu nunca comeria isso. É igual, Deus falou assim, não serve isso aí, cai fora. Deus fez. Ele fez uma túnica de pele. E olha onde está a inteligência daquele primeiro homem. Quando ele sai, ele ensina os filhos o quê? A sacrificar. Há uma dúvida entre os teólogos se eles podiam ou não comer carne. Eu sou da turma que acredita que não podia, porque a ordem é que só pode comer carne depois do dilúvio, tá bom? Mas, vamos lá, por que matava animal? Por que nós vemos lá Abel sacrificando a sua ovelha? A ovelha criada para pegar pele. Alã. E para fazer as coisas de pele mesmo. Mas por que ele sacrifica? Adão entendeu a história. Como? Sei, irmãos. Eu vou dizer a minha opinião. Assim como no dia que eu me converti, não foi pela lógica simplesmente humana, eu compreendi, porque eu tenho uma convicção que o Espírito Santo tocou e eu entendi de um jeito que talvez você que está me ouvindo aí não tem Cristo, ainda não entendeu, mas um dia a nossa oração é para que Deus toque, porque só consegue entender quando Deus toca no coração. E eu acho que, e para mim aqui Adão foi tocado, entendi o negócio. Essa vai vir a semente.
e o sacrifício. Por que que a minha roupa não serviu? A minha roupa não serviu porque tinha que derramar o sangue de alguém. Porque o meu pecado era... qual era a pena dele? Era a morte, lembra? Agora, vamos lá, os estudantes da Bíblia. A Bíblia fala depois, na lei de Moisés, não comerás nada com sangue. Lembra da história? Porque sangue é vida. Olha a lógica. Olha onde nós estamos chegando aqui, ó. Não pode comer nada com sangue, porque o sangue é a vida. Ora, se Deus falou que a minha sentença, Adão, é morte, essa mulher que vai dar a semente é a vida, o animal é porque tem que ter vida, o sangue é a vida. E ele ensina os seus filhos a sacrificarem. Não, eu acho que esse homem assim é muito inteligente para entender. Vocês aí que trabalham com alunos, aí tem muitos professores aqui, ó. O pior problema aqui que é fazer o povo entender, os alunos entenderem. Ele até copia, decora, mas entender é difícil. É o maior problema hoje. Por que vai aí nos vestibulares, né? Pelo menos no meu tempo, o peso maior era a redação. Não sei se ainda é. Redação? Deve ser ainda, né? Redação é o maior. Por quê? Porque a pessoa não entende o mundo. Lê a notícia e fala, e aí? Aí vai lá no YouTube explicando, né? Tem que explicar, porque não sabe entender. Então, Adão não. Adão já pegou o negócio na hora. E onde estava apontando isso, irmãos? Adão viu, mas minha interpretação, Adão viu em Eva e naquele sacrifício a única forma dele alterar aquela sentença que havia sido dada. Porque neste momento, Adão é um homem condenado. Aqui ele está condenado, está no corredor da morte. É assim que ele está. E quando eu vou ter que ir em outro texto agora, Romanos capítulo 3. Romanos, você que não tem a destreza de encontrar, lá está no Novo Testamento, tá bom? Depois do livro de Atos dos Apóstolos, abre depois do Novo Testamento, mas eu vou ler, tá? Romanos 3, se você não achou, eu vou ler, você só preste atenção, por favor. Romanos capítulo 3, verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, inclusive Adão, todos nós, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs por propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. A remissão do pecado, como diz aqui, a propiciação pela fé, através da fé nós nos apropriamos, nós entendemos a remissão dos pecados, e foi isso que Adão teve, a remissão por causa que ele compreendeu, para demonstrar a justiça de Deus. Alguém tinha que pagar pelo pecado. Alguém. E o animal, Adão, eu não creio que ele entendeu direito, ele só sabia que eu tenho que fazer isso. Porque é difícil. No passado, os judeus sacrificavam, né? Hoje não sacrificam porque não tem o templo, mas sacrificavam animais. Porque eles sabiam que ali tinha alguma coisa que Deus mandou. Deus mandou sacrificar os animais. Ele estava repetindo o que ele fez no Éden. Porque a salvação viria pelo sangue. Só que não era sangue de touros, sangue de ovelhas, era o sangue de Cristo. Aquilo era um prenúncio do sangue de Cristo. Era um tipo, uma figura de Jesus Cristo. Assim, voltando para a Gênesis capítulo 3, Deus os vestiu de túnica de peles. Primeiro, para defendê-los do calor, do frio e da vergonha, que agora eles estavam expostos, que agora estavam nus. Vocês estavam nus antes? Estavam. Mas agora eles tinham consciência da nudez. E a nudez, mano, não é só física, era moral. Sabe quando você reclama? Esse pessoal hoje umas roupas ruins, não, imorais. As pessoas andam nuas não por fora, por dentro. Para fora, só expõe o que está lá dentro. Por isso que anda nua. Por isso que anda com essas roupas assim. Porque lá dentro eles são assim. E Deus cobria a vergonha de Adão e Eva com túnicas de pele. Mais fortes, mais quentes, mais morais.
Tanto é que não se usa hoje roupa de folha de figueira, mas usa roupa de couro, né? Mesmo que agora vai ter o couro sintético, enfim. Mas ali era o couro, e também o segundo era, aliás, o segundo, tão importante quanto, era o sacrifício de um animal, que era importante. Adão ali conhece a morte de um animal. Não tinha ninguém tinha morrido. Aí morre, porque a terra é amaldiçoada quando Adão peca. Os animais, tudo é amaldiçoado. E aqui nós vemos o que quando Deus faz isso? A esperança na bondade do Senhor. Sabe, aquela roupa de pele era um emblema de que nós temos esperança. Eu quero falar com você, nós estamos no mês de setembro, é o Setembro Amarelo. Eu já contei isso aqui na igreja, né? É o mês que, desde a década de 90, a Organização Mundial de Saúde dedica ao prevenção ao suicídio, que é uma coisa que, como eu falei ontem, está aumentando muito. Lembre-se de uma coisa, antes da pessoa tirar a vida dela, ela tira a esperança. Por maior problema que você tenha, não tire a esperança. Faça como Adão. Não olhe para a morte, olhe para a vida. Não olha para a morte. Não olha para o que você está vendo na sua frente, olha para o que você não está vendo. Adão não estava vendo Jesus, mas ele sabia que vinha. Você mata a esperança quando tira a sua vida. Não tire sua vida. E se você tem pensamentos assim, procura uma ajuda. Procura alguém que possa falar para você da verdadeira vida que está em Cristo Jesus. De novo, se você tem esse pensamento, pense em Adão. Sentença de morte. Eva é a esperança da semente. O seu nome é vida. Pegue uma Eva para você. Não no sentido de mulher, mas no sentido daquilo que pode te dar esperança. Como diz o profeta, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, não caia nessa, não mate a esperança. Quando matamos a esperança, a vida está indo embora. Vamos lá, por favor, não tire sua vida, não tire sua esperança, nós temos a esperança. Hoje, eu tenho que demorar um pouco mais aqui. O pastor Valdomiro está sendo sepultado, vai ser hoje. Ficou quase um mês no hospital, no paliativo, hein? E os filhos iam lá, e de vez em quando o pastor Walter, irmã Magna, me mandava os vídeos lá, ele cantando. Haverá paz no vale para mim, eu sei. Eu estou indo para lá. Até o final, ele estava falando, estou indo para lá. O pastor Valdomiro tirou a vida? Não, porque antes de tudo ele nunca tirou a esperança. E um homem com tantos anos de ministério, eu tenho certeza que ele passou por problemas tais, que em algum momento ele perdeu a esperança, ou quase perdeu a esperança. E daí é exemplo de Adão, o que ele, como que eu e como que você deve fazer. Para de olhar para a sentença de morte, olha para a sentença da vida. Tem uma esperança. Pense nisso, tá bom? Vamos continuar, capítulo 3, verso 22, então. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Muito bem, olha só, que bom, agora o homem é como um de nós. Irmãos, como Deus era o que ele queria. Alguns autores acham até que tem um sarcasmo, eu acho que é muito Deus não usar o sarcasmo, é que a figura é sarcástica. Sabe, a figura é curiosa. Espera aí, esse homem é como um Deus. Ah, é como um Deus? Esse homem aí com um casaco de peles é um Deus? Esse homem aí cabisbaixo que vai ser expulso daqui é como um Deus? É isso? Ele é um doido. Ele foi loucura o que ele fez. Porque quando vamos contra os caminhos do Senhor, somos loucos, doidos, e quer ser igual a Deus. Quer ser igual a Deus é doido. Faz da loucura. Foi o que Adão. Você parece com Deus mesmo. Consegue imaginar Adão? Estou brincando que ele não tinha uma trouxinha para levar, né?
Mas eu imagino naqueles desenhos lá, que tá um homem com um casaquinho de pele, um negocinho, uma vareta com uma trouxinha lá atrás, assim, ó, saindo do jardim. Não é igual a Deus, não. Ele tinha acreditado numa falsa promessa. Pastor, como ele foi burro, não fala isso, hein? Tem um monte de gente que já perdeu dinheiro no Pix, deixou descontar INSS, tirou foto, né? Dá tudo, irmão. Pastor, olha o que ele fez. O homem chegou lá e falou, para entregar para a senhora, eu tenho que tirar foto. Aí tira a foto, cria selfie, me conta no banco. Aí tu fala, mas pastor, esses bandidos estão cada dia pior. Não, irmão, não estão não. O diabo foi o pior, ele sabia desde o começo, ele só filho do diabo. Porque o diabo é pai da mentira, só isso. Não que, sabe, estou falando filho do diabo, porque o diabo é pai da mentira. Então, esse pessoal que dá golpe, está copiando o que Satanás fez, deu um golpe. Vocês vão ser parecidos com Deus. É como os golpes que a gente leva hoje. Alguns até atrás da ganância. Não, o antigo golpe lá do bilhete premiado. Eu tenho um bilhete premiado aqui. Vale 10 mil reais, eu te vendo por 100 reais. E aí você perde 100 reais lá. Ganância, mas por quê? Porque não adianta. Satanás veio para matar, roubar e destruir. E faz isso através do engano. E eu creio que ali, Deus ele faz o quê? Ele envergonha Adão. Pastor, não é muito cruel ele envergonhar? Não, ele envergonha. Eu acho que Asaf, só o pessoal se acalmar aí. Deixa só, vamos pensar em Asaf, o salmista. Quer ver? Vai comigo no Salmo 83, por favor. Salmo 83, se não eu vou ler, hein? Salmo capítulo 83. Quando Deus nos envergonha, nós temos que aprender alguma coisa. Pastor, mas Deus envergonha a gente aprende? Aprende. O Salmo 83, a partir do verso 16, diz assim, está falando dos inimigos, tá? Asaf está aqui falando, é um salmo quase que imprecatório, contra os inimigos de Israel e de Deus. No capítulo 83, verso 16, ele diz, encham-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor. Confundam-se e assombrem-se perpetuamente, envergonhem-se e pereçam, para que saibam que tu, cujo nome é o Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Quando Deus nos enche de vergonha, nós temos que saber que tem um propósito. Às vezes passamos uma situação vergonhosa que Deus nos permitiu, às vezes até injusta. Só lembre de uma coisa, irmãos, Deus toma conta, a Bíblia diz que ele não tosqueneja, ele não pisca, ele está com os olhos atentos. E lembra, ontem lá, vou dar uma palhinha para vocês que não puderam ir ontem, né? Atentar é esticar o pescoço, esticar o ouvido. Então, como Deus está atento, a figura essa, assim. Eu quero ver de perto, quero ver detalhes. Essa é a ideia, tá? Que nós falamos ontem, lá no Encontro de Famílias. Mas vamos ver aqui, olha, quando Deus faz isso, Ele olha, Ele sabe da situação injusta, Ele sabe que você está passando vergonha, justa ou não, Ele sabe. Qual é o objetivo de Deus deixar? Para e pensa. Para e pensa. Para que busquem o teu nome. Talvez seja hora de parar e pensar um pouco. Mas eu estou fazendo isso. Sei, eu também estou. Mas é hora de pensar e ver se Deus não está aqui pedindo para mim um pouco mais ou um pouco diferente do que eu estou fazendo. Às vezes, irmãos, nós tentamos agir do nosso jeito, achando que estamos agradando a Deus. Tem hora que nós temos que quebrar a nossa opinião, para saber que o nosso jeito não é o jeito de Deus. Deus já envergonhou muita gente. Vamos um pouco para o Novo Testamento, e eu não vou ler o texto, só você sabe da história. Uma mulher pega em adultério. E ali ela vai ser
executada. Jesus está escrevendo na terra. E os homens, legalistas, com pedras na mão, e falam para Jesus: mestre, essa mulher foi pega em adultério. A lei diz que devemos apedrejá-la. E tu que dizes? Deus escrevendo na terra, na areia. Eles insistem: o que é que você diz? E Jesus diz: tá bom, se ninguém tiver pecado, pode apedrejar. E continua. A gente sabe da história, né? Cada um foi soltando, foi embora. Aquela mulher, se coloca no lugar dela. Deus tirou dela a sentença de morte e a sentença de vergonha. Porque a partir daquele instante, quando ela saísse na rua e alguém falasse: ei, adúltera, ela poderia falar: Deus me perdoou. Deus me perdoou. E agora eu não sou mais adúltera, porque o Deus que me perdoou, o Deus que me deu a vida que eu não tinha, o Deus que me deu a honra que eu não tinha, me disse: vai e não peque mais. E a partir de agora eu sou uma ex-adúltera. Há um romance que eu até já falei aqui na igreja, eu acho que é a letra A, é o nome, que no romance lá, numa determinada vila, quando uma pessoa era pega em adultério, tinha que andar com uma placa de A, de adúltera, era aquela marca. Era mais ou menos isso que ia acontecer com aquela mulher. Mas Deus livrou. Então Deus nos dá a vida no lugar da morte e nos dá honra no lugar de desonra. Ele fez isso com a mulher adúltera, ele fez isso com Raabe. Você que conhece o Antigo Testamento, quando Deus entra, quando os espias entram em Jericó, eles procuram Raabe. Raabe era uma irmã beata, não, era uma prostituta. E ela entra na genealogia de Jesus. Porque Deus dá honra. E às vezes, aqueles que estão sendo envergonhados, e às vezes ele envergonha os que se acham muito justos. Olhe para Jó. Não tinha homem tão justo quanto ele. Quando Deus fala, faz o que com ele? Envergonha. Então, só tome cuidado. Às vezes fala: eu estou fazendo tudo certinho. E talvez esse seja o problema, não fazer certinho. É se orgulhar de estar certo. E aí, a hora que você se orgulha de estar certo, você tem que ler Jó. E falar assim: eu falei do que eu não sabia. Eu pensei que eu era bom, mas eu não sou. Sempre a nossa comparação não é com o pastor, não é com o irmão, é com Jesus, é o maior. Por isso que o pastor Neil falou ontem, né? Nós deveríamos ter coragem de falar: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque daí você estaria comparando com Cristo. Então pense bem, você que talvez esteja passando uma situação, ou ainda está com resquício de alguma vergonha. Quando Deus perdoa, Ele te livra não somente da sentença de morte, como da sentença da vergonha. E ali, Ele envergonha Adão, porque Adão era a coroa da criação. Vamos pensar na vida de Adão lá no Éden. Não, o general, o primeiro-ministro, o governador. Eu imagino Adão ali como José no Egito. Faraó dá o anel e fala: olha, tudo, só não toca em mim. Daqui para baixo você faz o que você quiser. Foi isso que Deus fez com Adão. E daí, quando ele achou soltar, ele cai e ele sai envergonhado, seminu, arrastando um nada. E Adão não leva trouxa, né? Porque ele não tinha nada. Não tinha nada, não leva nada. Você não queria ser como Deus? Vai embora. Então, se você está se sentindo tão bom, cuidado, para Deus não falar assim: você está nu, sai daqui da minha frente, até você aprender o que é ser humilde. Tiago diz: humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que a seu tempo, o quê? Os exalte. E ali sai Adão, envergonhado. Mas quem que ele leva? Irmãos, olha a misericórdia de Deus, hein? Eva vai com ele.
Vamos escrever essa novela? Vamos lá. Eu estou assim, faz tempo que eu não escrevo uma novela. Faz tempo. Olha na minha novela que eu estou imaginando. Eva fala, devo comer ou não devo comer o fruto? Aí vem Adão e fala, eu vou comer. Eu sou o homem da casa. E come. Aí Deus expulsa Adão. E Eva fica. Irmão, se Eva fica, na minha novela, pessoal, por favor, não faz recorte disso, hein? Se Eva ficasse, a vida ficou, ele só vai morrer. A misericórdia de Deus é que manda os dois. Adão, você vai vestido assim, mas a produtora de vida está aí do lado, hein? Leva a vida, pega e vai embora. Você que é casado, o seu cônjuge tem que ser a vida. Sozinho você vai sofrer, meu filho. É assim que funciona a vida mesmo. Deus já falou. Expulsou você, senão vai para a novelinha lá. Se Adão não tivesse Eva, não ia ter semente, porque, se Adão, eu me sinto mulher, problema seu, não vai ter filho. Pode se sentir à vontade, não vai ter filho. Vai ter filho a mulher. Ele não produziria semente, estaria condenado eternamente. Então, Deus foi misericordioso. E aí, vamos lá, que nosso tempo está indo, né? Capítulo 3, verso 23. Volta aqui. Capítulo 3, 23. E o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Você pode me dizer, bom, qual era a profissão de Adão antes do pecado? Ele era um agropecuarista. Se você vai em capítulo 2, verso 15, capítulo 2, verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs do jardim do Éden para o lavar e guardar, né? Pecuária, porque depois ele deu nome para os animais, só isso, ou botânico, sei lá, mas um agricultor ele era. Ué, pastor, então a sentença dele não mudou, porque se ele tinha feito antes do pecado, olha, estamos no capítulo 2, lembra que o pecado é no capítulo 3 de Gênesis. Então, no capítulo 2, verso 15, ele diz que, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs do jardim do Éden para o lavar e guardar, ele continuou do mesmo jeito. Seria bom, hein? Mas não é verdade. Antes, era um prazer cuidar do jardim. Claro. Irmãos, olha, vocês, eu sei que tem homens também, eu sei que as mulheres vão aí para a Olambra, vão ver as flores, né? Não está chegando essa época já? Tá, não é primavera que vocês vão? Aí, ver as flores. Como seria bom cuidar de tudo aquilo? Eu tentei, irmãos, já tentei fazer jardim. Irmão, o problema é que nasce uns negocinhos lá, umas tiririca lá, que eles tomam conta daquele negócio. Aí você vai tirar aquilo, mata todos os bichos, aí você mata as plantas, quer dizer, você vai dar água para a planta, esses, sei lá, tiririca, como é que chama aquele negócio? Aqueles matinhos lá, e nasce do nada. Eu falo, olha, a gente planta uma coisa de boa. Pelo menos lá em casa é assim, eu estou tentando fazer uma na porta da minha casa, hein? Você planta uma plantinha boa, mas nasce umas 5 ruins em volta. Já notaram que assim a proporção é desproporcional? Mas olha, para mim, aquelas tiricas são a assombração das plantas. Eu acho que a planta fica assim, quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. Deve ser. Estou brincando. Porque você planta um negócio, aparece 5 ao redor. Não é possível, poxa, vai aparecer coisa assim em outro canto. Agora, irmãos, ele está trabalhando numa terra maldita. Mudou, hein? Capítulo 3, verso 17, volta um pouquinho aqui. E Adão disse, a sentença de Adão, e a Adão, Deus falando a Adão, disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comesse da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Lá em Apocalipse, a Bíblia vai dizer que na Nova Jerusalém não há dor nem pranto, lembra? E aí pode notar, Eva vai ter filhos com dor, o homem vai trabalhar com dor. E aí Deus criou a segunda-feira, estou brincando também, não faz corte não. Porque segunda-feira é dolorida, né, irmãos? Segunda-feira é dolorida. Meu Senhor, segunda-feira dói. Mas vamos lá, ele também tem dor. Agora
é um trabalho diferente, é um trabalho numa terra maldita. Ontem, eu quero até agradecer os irmãos que trabalharam lá. Você que foi ontem, lá no dia do nosso encontro de família lá, foi muito bom. Funcionou tudo lá, irmãos, funcionou tudo. Funcionou tudo, né? E a gente até aprendeu lá uma lição que eu aprendi lá. Tem que ir para o céu como criança, porque chovendo, garoando, e olha a criançada na piscina. Pum. Problema da chuva, tem que ser como criança. Da próxima vez, acho que eu vou pular na piscina com eles. Eu vou levar uma roupa para mim. Pode estar chuva. Que chuva nada, que frio. Ixi, pulou na água lá, problema dele. Não sei se algum não veio por causa da gripe que pegou. Mas que eles foram, tá certo, ele tem que vir. A gripe veio depois. E aí você fala, peraí, pastor, mas trabalhar é uma maldição? Não. Trabalhar na terra maldita que é. E aí nós temos que dar um pulo lá no livro de Eclesiastes. Vamos comigo lá em Eclesiastes? Depois de Provérbios, você encontra Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 2. Capítulo 2, a irmã Evanise, Maria Isabel, esse daqui é o versículo do pastor Neil, ele vem falando isso. Capítulo 2, verso 26, eu sempre lembro dele quando eu leio esse versículo aqui, ó. Porque ao homem que é bom diante dele, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho. Não, o pastor Neil vive falando isso aí? Não vive falando? Vive, ó. Eu já vi ele várias vezes falando sobre isso. Ao pecador Deus dá trabalho, para que ele ajunte, amontoe, para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isso é vaidade, aflição de espírito. Irmãos, trabalhar é uma bênção. E eu volto a falar de ontem lá. Ontem os irmãos trabalharam, e não foi com dor. Porque trabalhar para o Senhor é trabalhar no Éden. É trabalhar na terra abençoada. Não é trabalhar como a gente vai aí, sofrendo. E aí você fala, pastor, mas está vendo? Para você é fácil, né? Você trabalha aí para a igreja. Não, irmãos, não. O bom trabalho, não um trabalho amaldiçoado, um trabalho bendito, pode ser seu também. Você tem que, para isso, ir comigo lá em Efésios. E eu vou com você, lá do Novo Testamento, hein? Gálatas, Efésios. Efésios capítulo 6, lá no último capítulo de Efésios, capítulo 6, ele diz como é que nós podemos trabalhar sem estarmos trabalhando numa terra maldita. Capítulo 6 do livro de Efésios, ou da carta aos Efésios, verso 5, vós servos, trabalhadores, obedecei a vossos senhores segundo a carne, ao patrão de verdade, aquele que amanhã você vai encontrar, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não aos homens. Então, se você achar ruim do seu trabalho, ora a Deus, irmão, pensa que você está trabalhando para Deus, sai dessa terra maldita, tem que trabalhar com alegria. Trabalha com alegria. Pastor, mas tem cada problema. Então, irmão, é assim mesmo. Cuidar de jardim também. Aparece um monte de coisinha em volta lá, mas a gente vai ser alegre. Alegre é ver a flor nascer de novo. Dá uma olhada aí, ó, você que anda aqui por São Paulo. Irmãos, olha, eu até falei, né, que se você notar, você vai ver, onde você vê um ipê amarelo, ele está explodindo. Eu até falei com a Mariana de manhã, falei, Mariana, vamos mudar o nome de ipê. Vai ser Flor de Setembro. Porque tem aquela flor de maio, setembro. Irmãos, nós fomos no fim de semana, estava lá na região de Garça, Lupércio. Irmãos, aquele negócio é um campo dourado, assim, ó, de tanto ipê amarelo. Está lindo. Só que tiveram que limpar, porque senão alguns iam morrer. É assim que funciona. Então, trabalhe com felicidade. E vamos lá, terminando, hein? Capítulo 3, verso 24. E havendo Deus lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Irmãos, e aqui eu sei que está no finzinho, mas eu tenho que falar para os irmãos. Querubim, existem alguns anjos mencionados na Bíblia. Querubins, serafins, arcanjos e anjos, né? Eu não sei a qualificação, a Bíblia não diz o que cada um faz. Eu sei que tem um pessoal que estuda anjos, aí não é o nosso caso. Mas o querubim,
ele é mencionado várias vezes na Bíblia. E a parte que mais me chamou a atenção foi na Arca da Aliança. Então, vamos ler rapidamente lá, Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25. Êxodo 25, no verso 18, diz assim, primeiro para falando da Arca da Aliança, né? Farás também 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo elas com o propiciatório. As faces deles defronte uma da outra, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório, e porás o propiciatório em cima da arca, depois de houver exposto na arca do testemunho, que eu te darei. E virei a ti, e falarei contigo em cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então, me parece, olha, o texto dá a gente entender que Deus estava entre os querubins. Então ali, quando você vê falar de que pôs 2 querubins, Deus, olha, eu entendo que querubim é o guarda. Ele é como a guarda real. Sabe aquela a guarda real? São eles que ficam ao retorno. Você quer ver? Eu vou pegar o Salmo 99. Pastor, que tanta diferença, eu não consigo acompanhar. YouTube, propaganda aí. Depois você volta lá, dá para você ouvir, por velocidade até menos que 1, dá para copiar, fazer um monte de coisa, tá? Mas vamos lá, Salmo 99, porque eu gostaria de ler esses textos para vocês. Salmo 99, verso 1, o Senhor reina, tremam os povos, ele está sentado entre os querubins. Querubins são a guarda real. E vou mais um texto aqui. Isaías capítulo 37. Parece não, o rei Ezequias, na sua oração, fala isso. Então, o judeu acreditava, não sei se acredita ainda, que é isso. Para ele, a visão do querubim era 2 entes alados, né, com asas, e que Deus habitava no meio dele. Porque olha, quando tem a invasão lá da Síria, olha como que Ezequias ora, capítulo 37 de Isaías, verso 15. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins. Então, esse é o querubim. Quem agora que Adão, ele está fora, os querubins guardam a entrada. Como que volta para o Éden? Volta para o Éden. E eu vou fechar. Olha a inteligência, na minha opinião, de Adão. Eu tenho que preservar a mulher, ela é vida. Eu tenho que pensar no sangue, porque é necessário. E isso está apontando para a semente. E onde a semente vai estar? Vou voltar para o Salmo e vou encerrar. Agora é o último. Salmo 24. E aí, nós vamos para o Salmo 24. Que estamos aqui em torno da habitação do Senhor, né, com os querubins à porta. Salmo 24, verso 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Era Jesus. Estava apontando para Jesus. Então, se você está envergonhado, abatido, desesperançoso, parece que tem querubins impedindo você entrar diante da presença de Deus, entregue-se a Jesus. Ele tem a chave.
Ele habita entre os querubins. Ele te permitirá a entrada. Pense nisso. E para você, mulher, você é a semente. Mesmo você que não pôde ter filhos, não importa. Não importa. Jesus já veio, então a semente está resolvido para você. Mas você é uma mulher abençoada. Um dia, apesar de tanto feminicídio, covarde, a mulher ainda era o ser mais importante para Adão, porque ela era a esperança da vida. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Agradecemos, Senhor Deus, pelas nossas mulheres, porque um dia, Senhor Deus, a semente veio delas. Pedimos que nos abençoe para que possamos entrar juntos no Teu reino, Senhor, quando passarmos pelos querubins e chegarmos à Tua presença, não por bondade nossa, mas pelo sacrifício de Cristo, o Rei da Glória. Em nome dele que oramos. Amém. Você da internet, estamos encerrando nossa transmissão. Até a noite, 18h30. Irmãos, vamos para nossas classes. Deus abençoe.